Boa noite. É um lugar comum dizer-se que o Estado foi tomado por interesses e por lobbies. Perceber qual é a verdadeira extensão deste fenómeno e como foi possível os lobbies tomarem conta dos dinheiros que deviam ser de todos é um exercício bem mais difícil. Os políticos corruptos são em minoria, mas controlam a aplicação da maior parte dos recursos financeiros do Estado. Esta é uma das teses centrais do livro Da Corrupção à Crise, escrito por Paulo Moraes, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade, que é convidado desta edição. E também tema para a conversa com o Rui Cardoso, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Obrigado. Vou começar por si, Dr. Rui Cardoso. Eu tenho aqui um artigo que é de uma revista norte-americana, que é The Atlantic, que publicou um artigo sobre Portugal na edição de junho, que diz o seguinte: diz que o mistério sobre o facto de Portugal estar condenado em termos económicos reside na corrupção e na excessiva regulamentação que leva as PME, as pequenas e médias empresas, a não quererem crescer. E depois o articulista desenvolve dizendo que Portugal teve uma das mais calmas catástrofes económicas que há memória, é curiosa esta expressão. O país cresceu menos entre 2000 e 2012 que os Estados Unidos na Grande Depressão dos anos 30, ou o Japão na chamada década perdida, portanto na década anterior, 2000 a 2010, e sublinha que o que separa Portugal dos outros países é a cultura das pequenas empresas que está sujeita à excessiva regulamentação ou burocracia e à corrupção que lhe está associada. Isto é, os empresários querem desenvolver-se, mas têm medo daquilo que lhes pedem em termos de administração pública, em termos de licenciamentos e das retaliações quando não querem entrar nos esquemas. Isto é dramático. Que comentário é que este lhe oferece, este artigo e esta situação aqui, acho eu que bem descrita, muito obrigado pelo convite, boa noite. Não consigo, obviamente, digamos, ter dados que permitam confirmar a afirmação que é feita. Sei, porém, o seguinte, tem havido uma cultura em Portugal de tolerância com estes fenómenos. Tolerância? Tolerância. Penso que não é tanto hoje como foi noutros tempos, mas que ainda haverá. Era uma prática que, como dirá o articulista, em tempos e durante muito tempo foi aceite como sendo um custo de negócio. Algo que é típico de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, existiu em Portugal, existirá ainda em parte. Aquilo que é preciso, nesta altura, da minha perspectiva, não podendo entrar nas questões económicas para as quais não estou habilitado a falar, é garantir às pessoas uma grande ou total confiança no sistema judiciário. Ou seja, isso é possível, é desejável, pode melhorar-se. Pode seguramente melhorar-se. Há muito a fazer. E se o cidadão que, dono, entre aspas, sócio, acionista de uma qualquer empresa, que é confrontado com isso, que receia investir por causa disso, se ele tiver a certeza de que, perante tal solicitação, pode confiar no sistema de justiça, pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, a um órgão de polícia criminal, e será investigado rapidamente e com sucesso, saberá que esse obstáculo é facilmente transponível. E é esse caminho que há a fazer. Ao dizer isso, está a dizer que ainda não é assim. Ainda não é assim. Infelizmente, nos últimos anos, o Ministério Público tem tido grande sucesso na generalidade da criminalidade que investiga. Posso mesmo qualificar como um sucesso muito, muito apreciável, mas tem falhado, não tem estado no que respeita à criminalidade económica ou financeira, ao nível de sucesso, de eficácia que tem estado no outro tipo de criminalidade. Há muitas causas para isso, podemos falar sobre isso. Já lá vamos, até porque esta área é muito vasta. Mas há muito para fazer, não é difícil descobrir o que há a fazer, é preciso ter vontade para tal e começar a dar os passos seguros nesse caminho. Dr. Paulo Moraes, esta descrição desta revista surpreende-o ou é o que tem na ideia, embora por outras palavras? Não, boa noite e muito obrigado pelo convite. A ideia que todos têm lá fora, quem estuda todo este tipo de matérias, é que Portugal é um caso terrível nestas questões da corrupção, do tráfico de influências. Para estar a ver, nós temos indicadores de corrupção que são publicados anualmente, indicadores externos, portanto não tem nada a ver com a opinião pública portuguesa. Os últimos indicadores que foram publicados em dezembro de 2012 e que dizem respeito já ao ano 2012, portanto é um indicador sintético que se chama Índice de Percepção de Corrupção, que agrega 13 outros indicadores. Portugal aparece nesse ranking em 33º lugar. 33º lugar na avaliação de 178 países. Parece que não é mau.
Mas em termos europeus, do que é a Europa clássica, nós só temos atrás de Portugal a Itália e a Grécia. A Itália com o peso que as máfias têm ainda sob a administração e a Grécia que é um país completamente desestruturado. Portanto, atrás de nós só a Itália e a Grécia. Mas se pensarmos numa perspectiva mais dinâmica ao longo do tempo, o que é que se passou com Portugal? Em 2000 ocupávamos a 23ª posição. Em 2012, como disse, 33º. Ou seja, em apenas uma década, Portugal desceu 10 lugares no ranking da transparência mundial. Deixa-me só dizer, a sua posição. Nenhum país no mundo teve uma degradação tão grave em termos de transparência. É por isso que eu às vezes, quando ouço os políticos portugueses, a começar pelo Presidente da República, a dizer que temos que tratar da imagem do país e do prestígio de Portugal nas instituições, aliás, ouvimos até há dias o Presidente da República dizer que o prestígio do país aumentaria muito se o Benfica ganhasse a Liga Europa. Isto é anedótico. O prestígio joga-se aqui nesta percepção sobre a corrupção ou a ausência dela por parte de quem cá vem fazer negócios. O prestígio do país aumentaria muito se nós, em vez de estarmos a ter este downgrade terrível em termos de corrupção, começássemos a ter uma recuperação. Mas, enfim, isto, digamos, são os indicadores mais macro, mais importantes. Mas agora vamos a outro tipo de indicadores. Recuperação de ativos por via da corrupção. Milhares de milhões de euros na Alemanha que são recuperados em contas no Luxemburgo a indivíduos que andaram a brincar com a corrupção na Alemanha. Em França, aliás, quem desenvolveu muito isso foi Christine Lagarde, enquanto ministra de Sarkozy, recuperou milhares de milhões. Em Itália recupera-se dinheiro, na Grécia recupera-se dinheiro e em Portugal zero. Nós temos uma ótima legislação de recuperação de ativos. Eu acho só com a legislação de recuperação de ativos, não sei se iremos falar disso, só na questão, é de 2010, só na questão do BPN podiam-se buscar 2 ou 3 mil milhões e até agora foi-se buscar zero e eu temo que se vá continuar neste cenário. Mas o que é facto é que em termos de recuperação de ativos, nós zero. Portanto, os índices são maus, a recuperação de ativos não existe, etc, etc. Mas este olhar da revista Atlântica é muito focada nas PME. E depois até diz a situação piorou desde 2008, não só devido ao aumento do peso das PME, mas porque a austeridade lhes reduziu o mercado interno e os bancos lhe cortaram o crédito. Portanto, não é o aumento da corrupção em si, mas é porque depois as condições das empresas agravaram-se e, portanto, o conjunto ficou pior. Este artigo, no seu conjunto, é muito focado a dizer que nós perdemos uma década por culpa própria. Essa questão das PMEs ainda é uma análise litoral do país. Litoral. Porque no interior é muito pior. Repare que no interior o índice de compadrio e tráfico de influência é de tal ordem que ninguém que esteja fora da rede clientelar do Presidente da Câmara local consegue fazer seja o que for. Repare, num concelho pequeno do país, com menos de 10 mil eleitores, e são cerca de 80% dos concelhos que estão a esta dimensão, o maior empregador é a Câmara. O segundo maior empregador é a Misericórdia Local ou uma instituição de solidariedade. O terceiro é uma empresa, mas que depende absolutamente das redes de influência com a Câmara. O que quer dizer que não há possibilidade de montar nenhum negócio que não dependa deste tipo de tráfico de influências. No interior, as empresas estão sujeitas a esses 2 ou 3 que mandam, efetivamente. E no litoral estão sujeitas a meia dúzia ou uma dúzia de grandes corporações que, em conjunto com o Estado, que lhes faz as leis à medida, têm que submeter-se a essa regra. Há de reparar que nós temos, em quase todos os concelhos, há um parque industrial. Sim. Todos os parques industriais estão vazios. Porquê? Porque os presidentes de Câmara não querem lá empresas a sério, empresas que de facto vão dinamizar a economia. Não, querem que estejam lá as empresas que sejam submissas ao poder local, ao poder vigente e que de preferência sirvam para dar empregos e taxos à malta que apoia o Presidente da Câmara. E não saímos disto. Absolutamente. Porque é que não há parques industriais, porque as pessoas não querem investir? Não, porque um verdadeiro empresário não pode investir num pequeno concelho porque sabe perfeitamente que a sua atividade vai depender muito do poder local vigente e, além disso, nem sequer pode ter recursos humanos de qualidade porque vai ter que colocar como empregados aqueles que forem indicados pelo Presidente da Câmara lá da Terra. Dr. Rui Cardoso, cito um editorial de Helena Garrido, diretora adjunta do Jornal de Negócios da semana passada, que tem por título Do País e do Sítio Mal Frequentado. E leio uma frase que é: cabia às élites económicas e financeiras perguntarem o que podem fazer pelo seu país e fazerem mesmo. Era tão fácil se cada um na economia e nas finanças não quisesse manter os rendimentos e rendas elevadas a que se habituou com direito próprio. E acrescenta este editorial o relembrar de um relatório da Troika que veio dizer: o vosso país está cheio de rendas elevadas, na energia, em alguma parte das telecomunicações, no setor financeiro e por aí fora.
eu peço-lhe que faça uma abordagem a este texto e a esta declaração, não só como magistrado, mas como cidadão. Como é que se sente? Eu acho que é uma análise fria e objetiva. Eu, como cidadão, sinto muita coisa. Estou aqui noutra qualidade. Eu sei, nós nunca deixamos de ser cidadãos. Obviamente, não. Eu não me separo assim tanto. Certo. De qualquer forma, tenho um dever de reserva sobre algumas coisas em concreto. Mas, e vamos respeitá-lo. Sim, mas que poderei comentar. Sobre uma das coisas de que falou das rendas, eu cheguei a propor publicamente, dizendo que, no caso das PPPs, o que havia a fazer era, por ato legislativo, invocando as circunstâncias que existiam no país, por ato legislativo, por exemplo, da Assembleia da República, dizer que todas as taxas de rentabilidade interna de qualquer negócio, de qualquer parceria pública ou privada, seriam reduzidas, teriam um teto máximo de acordo com os usos de mercado. Portanto, seriam reduzidas para valores razoáveis. Valores razoáveis de uso de mercado. O senhor chegou a dizê-lo, mantém? Sim, por ato legislativo era muito fácil, porque os atos legislativos seriam mesmo por lei, por exemplo, do Parlamento, no âmbito de uma lei de orçamento de Estado qualquer. Já não me lembro em que ano o propus, talvez o ano passado, escrevi-o e depois referiu também numa entrevista a um jornal. Entretanto, houve renegociações, mas as rendas mantêm-se elevadas. Mantém essa sugestão? Mantenho essa sugestão, porque e há um ato legislativo... sustentação legal para o fazer? Esse ato legislativo as leis só suficiente? não são aplicáveis se forem desconformes com a Constituição, como nós sabemos. Por isso, ou era inconstitucional ou não era inconstitucional. Faça todo o circunstancialismo existente no país económico que fundamentou algumas posições do Tribunal Constitucional. E se nós podemos recordar aquelas que, digamos, que ofenderam mais, entre aspas, o Governo, mas também houve outras em que a posição do Governo teve a tutela, entre aspas, do Tribunal Constitucional. Ou seja, essas circunstâncias excepcionais permitiram que fossem tomadas medidas excepcionais, nomeadamente redução de salários. Tudo isso fundamentaria que também as mesmas circunstâncias que por ato legislativo se fizesse essa redução. E não foi feito no caso das parcerias público ou privadas? Nunca foi feito. Não foi feito como é público. Sim. O que é que haveria, obviamente, riscos de perda de credibilidade do Estado português, de retaliação do sistema financeiro, que sabemos está sempre por detrás do parceiro privado nisto. Ainda bem que diz isso, porque eu ia perguntar-lhe precisamente nesse sentido. É o chamado Ultimate Beneficial Owner, o UBO, está sempre lá. Houve muitos cidadãos portugueses, muitos, que foram muito sacrificados. E a taxa de desemprego... Estão a ser? Que estão a ser ainda, a taxa de desemprego, que revela isso, a redução de salários e tudo mais. Mas é um facto que houve sempre proteção de outros, em que não se tocou a sério. Não houve uma distribuição equitativa dos sacrifícios que eram necessários para, digamos, recompor o país. Ainda estamos a tempo. E pergunto-lhe eu, e na área da energia, em que somos todos convidados a pagar uma fatura exorbitante porque se entrou em políticas de aposta em renováveis, que são todas altamente subsidiadas, à nossa custa, garantindo lucros, e não está em causa o princípio do lucro, mas o exagero desse lucro à custa de nós todos. Recomenda o mesmo tipo de iniciativa legislativa? Tudo isso acontece por uma coisa só, vontade política, quem tem o poder legislativo e executivo. Mas os que tinham e permitiram esses negócios já não estão no poder. Mas os que estão agora mantêm-no. Então está-me a dizer que são coniventes. Não o alteram. Agora, levando isso um pouco para a minha área, o que é que o sistema judicial, o que é que o direito tem a fazer sobre isso? Ou melhor, o sistema judicial, aplicando o direito, tem a fazer? Muito pouco. Porque isso são atos políticos, são atos legislativos ou não, e que não há capacidade de intervenção. Só há capacidade de intervenção em respeito de uma natural separação de poderes se houver violação de lei. E a lei é feita por quem? Por quem tem o poder de alterar essa circunstância e não altera. Então, deixe-me traduzir por palavras simples de jornalista, de cidadão. O país assiste a uma luta entre alguns grandes e muitos pequenos, em que o Estado, em lugar de ajudar os pequenos, reforça as leis que favorecem os grandes. Está mal colocado e é demasiado simplista esta minha análise? Não sei se não reforça, simplesmente não atua, não faz aquilo que poderia fazer. Deixa correr. Porque não tem vontade de o fazer. Simplesmente então isso. Só isso. Sim. Agora, isto é corrupção.
literalmente não é. Isso não cabe a nenhum, penso eu, uma circunstância genericamente dessas, não cabe a nenhum tipo criminal que esteja previsto. Não cabendo, e para caber ou não, tem que ser criado. Quem é que o cria? O Poder Legislativo. Já lá vamos a figuras que poderiam ser criadas e que poderiam permitir perseguir este tipo de práticas quando elas configuram alguns indícios. Dr. Paulo Moraes, ainda em relação à mesma questão, estamos a falar de grandes contratos, de parcerias, no caso de contratos em que havia risco que era dos privados, foi passado para o Estado por negociação. Depois, numa outra área, existe uma arquitetura do setor da energia em que se diz que há concorrência, mas depois verifica-se que há produção em regime especial que é altamente subsidiado, não há concorrência, colam-se todos a um preço acima. Do lado da produção em regime clássico é garantida a potência e andamos todos a pagar uma conta exorbitante que até nem se consegue pagar toda e é tirado para déficit uma parte e continuamos nisto. Tem toda a razão e não é só isso. É que mesmo já neste período de austeridade, nas PPPs rodoviárias, por exemplo, continua-se a dar dinheiro a mais aos concessionários. Depois da renegociação? É que há aqui 3 pecados mortais, se quiser, nas parcerias público-privadas. Um tem a ver com o que o doutor disse, que são taxas internas de rentabilidade muito altas, que ainda por cima são garantidas através de um mecanismo que é a taxa de disponibilidade diária. Ou seja, o facto da autoestrada estar lá, para simplificar e falarmos nas rodoviárias, o facto da autoestrada estar lá leva a uma receita diária de X, o que quer dizer que na autoestrada Vila do Conde, Viana do Castelo, por exemplo, que eu frequento muitas vezes, chova ou faça sol, nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário leva 50 milhões de euros. Este é o primeiro pecado mortal. Mas depois há outros 2 igualmente graves, ou talvez mais graves, e que têm a ver com isto. As últimas contas que temos sobre PPPs rodoviárias são relativas a 2011, foram publicadas em 2012. As de 2012 chegarão daqui a uns tempos. Pois, sabem quanto é que se pagou a mais nas PPPs rodoviárias em 2011? 900 milhões de euros. 900 milhões de euros. Todo o dinheiro que foi tirado aos funcionários públicos desse ano foi direitinho para os concessionários das PPPs. Não foi o que se pagou, atenção, foi o que se pagou a mais em termos de acordos de reequilíbrio financeiro, que obviamente são sempre muito bem arquitetados, muito bem justificados, muitas sociedades de advogados a tratar nisso, que normalmente são sociedades de advogados dos políticos do costume, e conseguiram sacar ao Estado uma gorjeta de 900 milhões de euros. Ao Estado, isto é, a nós. A nós todos. E esse é o segundo pecado mortal. Portanto, mas há outro... Deixe-me só interromper. Isto não é uma economia de mercado verdadeiramente. É uma economia protegida para algo. Isto é banditagem. Mas ainda há um terceiro aspecto que esse é verdadeiramente mafioso, que é e estou a falar das parcerias público-privadas rodoviárias. Sim. Está previsto que haja compensações aos concessionários quando diminui a sinistralidade, portanto, prémios, e multas quando a sinistralidade aumenta. Mas é assim, se numa qualquer autoestrada a sinistralidade aumentar 10%, as multas são da ordem de 100 ou 200 vezes menores do que os prémios são quando a sinistralidade diminui. Isto acontece porquê? Porque alguém introduziu Dê-me exemplos em valor absoluto. Só para ter uma ideia, na autoestrada de Viana, que tem as contas mais presentes, se houver um aumento de sinistralidade da ordem dos 10%, quer dizer que a multa para o concessionário é de ser de 600 mil euros. Sim. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, é de 20 e tal milhões de euros. A favor do concessionário. Absolutamente. Estamos a falar de relações de 1 para 300, 1 para 400. Mas, agora deixe-me só dizer... Isto é uma desproporção enorme. Aqui não há indício de que houve conluio ou qualquer outra coisa. Doutor, eu desculpe interromper. Se eu fosse magistrado, enfim, pensaria em mandar prender a pessoa que meteu aquela fórmula na lei. É público que corre inquéritos sobre as PPPs. Neste caso, não é? Não vou falar sobre isso. Sim, mas genericamente há uma desproporção em relação àquilo que será o interesse a defender, o bem público e aquilo que resulta desta... Aqui, aparentemente, haverá indícios de infração criminal. E por isso é que há, penso eu, pelo menos um ou vários inquéritos sobre isso. No caso das parcerias rodoviárias, em que até já foram ouvidos para inquérito de vários ex-governantes. Segundo os jornais, Ministro das Finanças, ex-secretário de Estado do Tesouro, etc. Segundo os jornais, sim. Aquilo que isto está a correr, espero que com objetividade, como sempre deve atuar o Ministério Público, com respeito à lei, claro, se faça um inquérito com a rapidez possível e que se chegue a uma conclusão para arquivar ou para acusar, ou seja, para ficar por ali ou para seguir para o julgamento. Aquilo que me preocupa de futuro, tanto como a repressão, ou mais até do que esta repressão posterior ao cometimento dos factos, dos eventuais crimes, é a prevenção, ou seja, que isto não volta a suceder. E aqui, neste âmbito, o Ministério Público falhou. Falhou claramente. Falhou na execução
de uma competência que a lei, pelo menos desde 94, lhe atribui, de realizar ações de prevenção neste âmbito. Dê-me exemplos para os espectadores perceberem. O Ministério Público tem o poder, atribuído por uma lei de 94, de, neste tipo de situações, grandes negócios em que o Estado é parte, parceria pública ou privada, uma privatização principalmente, de desde o início a acompanhar. Não há aqui, contrariamente ao que muitos pensam, e já me acusaram disso quando eu disse isto, de violação de separação de poderes. Não há. Há apenas um assegurar de que a lei, que é feita para todos, que é igual para todos, é cumprida efetivamente por todos. O Ministério Público podia e devia ter acompanhado grandes negócios de Estado como parcerias e grandes negócios como vendas de grandes empresas. Se o Ministério Público o assumir com prioridade, e eu espero que neste momento e para o futuro o faça, com prioridade a aposta nesta prevenção, sempre que um negócio deste está para ser celebrado, começa a pedir os documentos, desde o início, as propostas, os cadernos de encargos, tudo mais começa a acompanhar. Todos têm esse poder para os pedir a todos. Tem, a lei permite-lhe pedir isso. Começa a acompanhar. Até que um banco diga que é segredo comercial e não lhes dê. A lei poderá haver, mas há formas previstas também na lei de o quebrar o segredo bancário. Não há mesmo segredos na fase de preparação desse negócio? Sim, o Ministério Público poderá fazê-lo. E também o segredo bancário também já não tem para o Ministério Público a força que teve noutros tempos. Sim, mas neste caso não estava a falar de segredo bancário de conta bancária, é segredo comercial da realização de um grande consórcio em que o banco participa como acionista ou como financiador. Não, isso não, esse segredo não tem força legal para o Ministério Público. Não. O segredo bancário sim. E devia tê-lo feito nesses grandes negócios. O Ministério Público nunca o assumiu, fez muitas outras coisas, isto nunca foi uma prioridade assumida desde o topo da sua hierarquia. Não o foi. Pelo contrário, e estará recordado, mas ao longo do tempo, muitas vezes foi dito que isso não era um problema português, que nós não tínhamos um problema desse. O Procurador-Geral da República deveria ter intervindo mais ativamente nisso? Isso me deixa dizer uma bucha. O Ministério Público tem representação no Tribunal de Contas. Tem. É de outro nível. Sim. O Tribunal de Contas é, digamos, a responsabilização financeira, os vistos, o controlo da legalidade. Eu falo de uma prevenção mesmo ao nível criminal. Impedir que os crimes sejam cometidos. Mas ainda em relação ao Procurador-Geral da República anterior, deveria ter tido uma voz muito mais ativa? Deveria ter posto essa prioridade para o Ministério Público, deveria tê-lo assumido e não o fez. Pelo contrário, as mensagens que foram passadas foram em sentido contrário. Eu espero que agora isso mude. Tenho sinais, que são públicos, de que as coisas estão a mudar. O Ministério Público tem que o assumir e depois, rapidamente, chegará a uma conclusão. Que não tem meios para o fazer com o âmbito que deveria. Fala em relação ao DCIAP e ao DIAP, às grandes estruturas? O Ministério Público, sim, seria principalmente o DCIAP, mas também os DIAPs. Foi feito em parte, não foi feito com o empenho, com a vontade de abarcar tudo o que deveria ter sido feito. Então, mas agora estão a decorrer grandes processos de privatização e não vemos que isso esteja a acontecer. Em alguns casos, eu penso que estará... uma privatização da EDP, que até já está a ser investigada, e agora vem mais, vem CTT e vem outros. Tem que o fazer. Mas o que está a dizer é uma manifestação de desejo. Desejo meu, que vejo no diagnóstico que eu faço do Ministério Público e deste problema, que eu vejo como imprescindível. Esperemos que nos estejam a ouvir. Tem de se assumir. E aquilo que eu dizia é que o Ministério Público, quando o quiser fazer com este tipo de, digamos, com esta amplitude, chegará à conclusão que lhe faltam meios. Mas o Ministério Público tem de os exigir. E depois veremos quem os dá ou quem não dá. Porque de certeza que o argumento será não há dinheiro para isto. Porque seguramente tudo isto, e o que é que nós precisamos? Os magistrados nós temos. Precisamos de peritos financeiros. Tributários também, mas principalmente peritos financeiros. Quando peritos há vontade, os meios arranjam-se. É essa a mensagem? Sim. Porquê? Porque isto é que, numa primeira fase, obviamente, que é um custo, mas que, como o Paulo Moraes dirá, se nós conseguimos prevenir a prática destes crimes, isto não tem comparação. É um valor irrisório face àquilo que será poupado para o Estado. Dr. Paulo Moraes, houve essa ausência e o procurador anterior, Dr. Pinto Monteiro, foi responsável por isso? São todos responsáveis. O problema é que isto atingiu uma dimensão tal que já não é um problema só de procurador ou de Ministério, é um problema de regime. Quando falamos das PPPs, sim, as entidades envolvidas neste processo são
naturalmente dos procuradores, mas o Governo, o Parlamento, a promiscuidade entre os negócios e a política e as outras atividades são de tal ordem que o problema já não é só um problema de justiça, é um problema de regime. Quer dizer, quando diz de regime, vários atores conjugados para o mesmo fim? Todos os atores relevantes na política conjugados para o mesmo fim. As parcerias público-privadas... Posso enumerar políticos? Políticos. Alguns banqueiros, alguns, sublinho. A maioria dos políticos acabam alguns por ser... grandes gestores de grandes empresas. Sim. Alguns construtores, consultores, escritórios de advogados. Omiti algum? Não, aliás, repare, nem é bem enumerar, porque alguns desses são os mesmos. Portanto, há aí uma grande interseção entre esses conjuntos. Repare, são os mesmos porque são sócios de um lado e do outro. Não, e são os mesmos atores. Só no Parlamento, 1/3 dos parlamentares, 1/3 dos deputados, são administradores, diretores, consultores ou advogados das grandes empresas que fazem negócios com o Estado. Essas questões... usa uma expressão Parlamento Central de Negócios. É verdade, é verdade. Repare, falou aqui da questão da EDP. A questão da privatização da EDP é um processo que não foi fiscalizado a nível nenhum. Obviamente os magistrados serão os últimos responsáveis nesta matéria. Porque, repare, há uma comissão parlamentar para acompanhar o processo de privatização da EDP. Houve, aliás, que é uma comissão parlamentar, que é a comissão parlamentar da Troika, no fundo, de acompanhamento do programa de assistência financeira. Uma comissão parlamentar eventual, mas que acompanha o programa de assistência financeira. E, portanto, nessa sua condição, deve fiscalizar o processo de privatização da EDP. Mas, repare, temos a vice-presidente dessa comissão parlamentar, um senhor deputado que se chama Miguel Frasquilho, que trabalha no Grupo Espírito Santo, ainda por cima na empresa do Grupo Espírito Santo, NECI, que foi a empresa que assessorou os chineses na compra da EDP. Portanto, este senhor não pode fiscalizar o processo. Na mesma comissão parlamentar estava à época o Adolfo Mesquita Nunes, deputado, que agora, aliás, está no Governo, que é de uma sociedade de advogados que assessorava a EDP e o Governo nessas matérias. Portanto, também não pode fiscalizar. Na mesma comissão parlamentar, a fiscalizar o processo de privatização da EDP, estava Pedro Pinto, que é consultor de duas empresas que dependem absolutamente da EDP. Portanto, não é esta comissão parlamentar que vai fiscalizar a atividade de privatização da EDP, em que todos eles, ou uma parte significativa, nomeadamente os mais importantes, são intervenientes. E depois vai ser o Governo que vai fiscalizar a privatização que ele próprio está a fazer. Devia haver uma comissão externa de fiscalização do Governo. Mas o que aconteceu é que o Governo nomeou uma comissão com catedráticos, com académicos como Daniel Bessa e outros, mas era uma comissão governamental, portanto não era independente do Governo. E o próprio Conselho de Prevenção da Corrupção teve uma intervenção nesta matéria a posteriori. Portanto, vem fazer prevenção a posteriori, que em termos semânticos é assim algo de estranho. Ou seja, ninguém fiscalizou a privatização da EDP. E o processo foi tão transparente e tão claro que ao fim de 3 meses já estava a ser investigado justamente pelo Ministério Público. Portanto, foi um processo perfeitamente, completamente opaco. E em cada exemplo que aqui dessemos, os atores são sempre os mesmos. Que, ora são... Por isso é que diz que é um problema de regime. Absolutamente. O Ministério Público não pode influenciar a elaboração de leis, intervindo publicamente e dizendo aos cidadãos isto está mal, é preciso mudar, é preciso sempre garantir que é essa chamado, separação. Uma voz institucional do Procurador-Geral da República ou do Conselho Superior do Ministério Público, mas também sempre que é isso é chamado o também foi pelo chamado, próprio está sindicato. Aqui, faça favor de dizer o que é preciso fazer. E frequentemente sou chamado pelo próprio Parlamento também. Certo, também, eu sei. também mas aqui temos uma missão especial que é sintetizar e explicar por palavras simples aos espectadores o que é que pode ser feito para isso. Já deu algumas pistas. Nós também não podemos pôr demasiada esperança na repressão criminal, ou seja, na atuação do sistema criminal, porque a solução será também parte da solução, mas não será a única solução. Sim, mas o Dr. Paulo Moraes tem um problema de regime. Certo, mas nessa medida é que eu lhe estava a perguntar, dê sugestões para melhorar outras áreas. Porque, volto a dizer, também é um cidadão, para além de ser magistrado e responsável da estrutura sindical. Há pouco já o referi. Na minha área, e sobre isso é que eu posso falar com mais propriedade, nós temos efetivamente vários tipos criminais, tipos de crime, poderíamos discutir se deveríamos ter mais ou menos. Essencialmente são opções políticas. Há um que eu acho que deveríamos ter e nunca foi legislado, e acho tão estranho que nunca passou no Parlamento. A figura do enriquecimento ilícito. Nunca passou no Parlamento. Nem por quem o propôs, que foi da área PSD, CDS, acabou por não passar. A intenção é que volte a ir lá. Nunca foi. Todas as propostas conhecidas esbarraram com a Constituição e, a meu ver, bem. Eram todas... A seu ver, bem, a Constituição não deixa fazer?
Aquelas propostas em concreto eram inconstitucionais. E porquê que aquelas propostas vinham assim? Porque é difícil fazer, efetivamente, um tipo de crime desses que seja conforme à Constituição. Eu, pessoalmente, o que sempre disse e mantenho é, se for possível, se alguém conseguir construir esse tipo de crime que seja conforme à Constituição, mal nenhum não fará, e terá efeitos de prevenção e terá seguramente alguns resultados. A minha aposta, que eu acho que era muito mais fácil de fazer e não havia qualquer problema com a Constituição, era na alteração do regime da obrigação de declaração de rendimentos por parte dos titulares de órgãos políticos e também dos altos dirigentes do Estado. Como assim? Alterar o regime que existe. Ou seja, não ficar como está, prolongá-lo para além do âmbito temporal que hoje existe. Não se ficar com os tipos de direitos que estão previstos, ou seja, a obrigação de declarar a propriedade, a obrigação de declarar depósitos. Isso hoje em dia significa muito pouco. A pessoa pode não ter... O que é que devia ter mais? Qualquer tipo de uso ou fruição, que também são direitos previstos no Código Civil, mas o mero uso, nós sabemos que muitas vezes só interessa o uso. Ir de férias a convite de uma corporação para o outro lado do mundo, para uma ilha paradisíaca. Não sei se isso estaria já no âmbito da declaração de rendimentos, mas o ter uso de certos bens, porque nós sabemos que o bem em si usar uma casa detida em offshore, pode formalmente pertencer a uma offshore, que nós nunca conseguiremos saber a quem pertence. Mas quem usa deveria declarar publicamente: estou a viver numa casa que é detida por uma sociedade offshore. Exatamente. Estamos a falar de políticos e responsáveis de casos públicos. E depois haveria a intervenção, a intervenção penal, sancionatória, de quê? Da falsa declaração e da omissão. Então, agora eu penso que isto seria muito mais realista e teria o efeito que se pretende. Deixe-me fazer a obrigação legislador de fazer o enriquecimento ilícito para todos os portugueses é que não me parece possível. Deixe-me fazer de legislador. Alguém que tem um rendimento de 60 mil euros por ano e que em determinado ano compra uma casa de 2 milhões de euros e no outro ano compra um carro de 100 mil euros e que depois a seguir faz viagens que nunca mais acabam. A figura do enriquecimento ilícito, na minha interpretação, espontânea, estaria prevista para isto. O senhor tem rendimentos que lhe justificam aquela vida, faustosa, tem que declarar como é que os conseguiu. Se não declara, existe uma inversão do ónus da prova, isto é, tem que ser ele a provar como é que conseguiu o dinheiro, e se não conseguir provar, é penalizado pelo enriquecimento ilícito e entra no domínio criminal. Isto vai contra a Constituição? Vai. Infelizmente. Então muda-se a Constituição porque o país não aguenta mais este tipo de prática. Haverá forma de superar isso, não através de um tipo criminal desses, mas como alguns países fizeram através de uma via fiscal. Se a pessoa tem tais bens ou tais rendimentos e não tem forma de os provar, então há como que um confisco em que, pelo menos, se não se pune criminalmente a pessoa... pune-se de outra forma, que é ficar-lhe com os bens. Ou seja, aquilo que, de forma que não foi apurada, mas provavelmente será ilícita, ainda que seja de forma ilícita, criminal ou não, mas será possível então recuperar tais bens e isso terá um importante efeito de prevenção. Já existe uma eficácia relativa. O fisco, a quem comprou uma casa de 250 mil euros, presume um rendimento anual de 50 mil, mesmo que a pessoa declare menos, mas é muito limitado o ângulo de atuação. O que se passa em alguns países, nomeadamente em França, não é isso, vai-se além e há como que... O que está a sugerir ir mais além em matéria fiscal. Não, eu não estou a sugerir, é uma das hipóteses possíveis. Sim. Aquilo que eu gostaria, o sistema que eu imaginei, que já o expus até no Parlamento, é aquele basicamente... Lembro-o aqui para os nossos espectadores. Foi aquele que eu referi agora, da alteração do regime da obrigação de declaração de rendimentos, prolongando na fruição para além de muitos bens, não pode ser para além da posse. Tem que ser a propriedade, mas também a posse, a fruição, tudo isso tem que ser declarado, porque a propriedade hoje significa muito pouco, porque as coisas não são formalmente propriedade de quem as tem, ainda que depois nós saibamos que são de uma offshore, que por sua vez é detida por não sei quantas, por sua vez são tidas não sei quantas, e nós nunca saberemos a quem elas verdadeiramente pertencem. Dr. Paulo Moraes, enriquecimento ilícito devia ter sido legislado. Também partilha da opinião de que iria contra a Constituição, terá que ser por outros A legislação que de facto foi proposta no Parlamento ia contra a Constituição, é verdade. O facto é que ela foi deliberadamente feita assim para ser inconstitucional, vamos ser claros. Ou seja, o Parlamento fez legislação... Os deputados que fizeram aquela proposta já fizeram assim porque... Mas sobre isso já não há hoje dúvidas. Exatamente, já fizeram um tipo de legislação por forma a que o Tribunal Constitucional não deixasse passá-la. Posso dizer uma frase de provocação? Então nós estivermos a pagar-lhes o salário para eles fazerem essa simulação?
para fingirem que queriam aprovar o enriquecimento ilícito quando efetivamente não queriam. Isso é mais do que claro. A legislação foi feita por forma a vir a ser declarada inconstitucional. Isso não há hoje dúvida sobre essa matéria. Depois o Presidente da República acabou por completar o trabalho dizendo que não promulgava por causa disso. Tinha que ser, mas aquilo foi no Parlamento, já foi deliberadamente construído por forma a vir a ser declarado inconstitucional. Qual é então a sua sugestão para mudar isso? Eu acho que tinha que haver, obviamente, dois aspectos, e concordo basicamente com o que disse o doutor, que é legislação que vá ao enriquecimento ilícito no plano criminal, mas que vá sobretudo à questão da recuperação dos ativos. Eu acho que essa é uma questão fulcral. Dinheiro que fugiu do país. Exatamente, e que resultou de corrupção, de tráfico de influências, de fuga ao fisco. Fugiu do país ou que esteja no país. O que fugiu é difícil de recuperar, mas o que está... Do ponto de vista fiscal, houve aí uns perdões que depois, tributado a 7%, voltou a algum. Mas o Dr. Paulo Moraes há pouco falou na recuperação de ativos. Nós temos legislação de 2010, depois houve a regulamentação para a instalação do próprio gabinete e está a funcionar há pouco tempo. Sei que está a funcionar, sei que já tem processos, sei que temos de esperar, espero que com sucesso, que consigamos fazer mais do que fizemos no passado. Pois, efetivamente, houve, ao longo do tempo, sempre houve recuperação daqueles ativos que eram o produto direto do crime, que eram apreendidos. Sim. Aquilo de que se fala agora com a recuperação de ativos é bem além disso. É com outra ambição, com outra amplitude, e eu espero que o gabinete que está a funcionar tenha resultados. Já sei que pelo menos o Dr. Rui Cardoso não poderá entrar em pormenores, mas eu não resisto a fazer aqui perguntas para os portugueses, para partilhar com os portugueses. A EDIA, que é a empresa de desenvolvimento do Alqueva, construiu a barragem do Alqueva com o dinheiro dos portugueses, ou com dívidas que os portugueses têm que pagar. Esta empresa recebeu 3 milhões de euros de tarifas de venda de água aos regantes da região em 2012. E pagou à EDP 4,3 milhões de euros de eletricidade para fornecer essa água. Portanto, logo por aqui, um descoberto de 1,3 milhões. Esta EDIA construiu a barragem com o nosso dinheiro. E em 2007 a barragem foi cedida à exploração à EDP. E eu pergunto, ninguém faz perguntas sobre isto? Ninguém se questiona porque é que foi assim? Porque é que um ativo destes passou para uma grande operadora de eletricidade? Eu acho que há muitas perguntas que deviam fazer. Sistemático, eu faço... Posso dizer só mais uma ou duas? Henrique Gomes, este que está em Estado de Energia, veio a este estúdio e disse assim: mandei fazer um estudo independente sobre as rendas excessivas no setor da energia. Fiz a minha própria proposta, juntei-lhe o estudo, mandei para o Governo. 1 hora depois estava no maior operador de eletricidade. Ninguém faz perguntas, ninguém investiga. Outra, o IGCP, a Agência de Crédito Público, publica há um relatório sobre os swaps, os contratos de riscos de crédito, tóxicos. E esse relatório é conhecido esta quarta-feira e vem lá escrito muito claramente: a motivação principal dos gestores das empresas que fizeram estes contratos não era proteger o risco de taxa de juros, era outra. E depois sugere-se que era por causa de esconder necessidades de financiamento. E sugere-se, entretanto, que haveria outras. E eu pergunto, ninguém faz perguntas neste país, ninguém investiga. Mas nesse último caso dos swaps, haverá já investigações abertas, de acordo com o que dizem as notícias nos jornais? Há investigação. Houve uma ameaça de recurso a tribunal. Agora a investigação judicial... Eu penso que a senhora Procuradora-Geral já o admitiu, posso estar enganado, e se estou enganado, peço perdão pelo erro, mas penso que nos jornais... peço perdão pelo desconhecimento, se é assim. Que ela anunciou publicamente que haveria 3 inquéritos. Penso que até houve alguma limitação até no Parlamento. Também aos espectadores, obviamente. E há aqui um aspecto, para além desse, que é o custo económico que isto representa para o Orçamento de Estado. É que todos esses casos, invariavelmente, é pegarem recursos públicos e pagar a privados. Mas eu faço uma pergunta até parecida com essas. Por que razão os senhores da Luz ao Ponte, pelo facto de terem feito a Ponte Vasco da Gama, ficaram com as receitas da Ponte 25 de Abril, que eram do povo, e etc. E podíamos... Porque já está mais que paga. Absolutamente. Absolutamente. É assim, os senhores da Luz ao Ponte, antes de terem feito o negócio da Vasco da Gama, já estavam a receber... que é a primeira parceria público-privada. E, portanto, tem sido sempre assim, casos de corrupção sucessiva, na Expo 98, no Euro 2004, nos submarinos, etc. Invariavelmente, é canalização de recursos do Orçamento de Estado para um conjunto de grupos económicos que criaram, não só isto, mas foram muito significativos para criar a dívida pública gigantesca que nós temos. A dívida pública gigantesca que nós temos resulta em grande parte de práticas desta natureza. Sem dúvida nenhuma. E agora pergunto eu, e não era razão para se fazer uma mega investigação ao acréscimo de dívida pública, nomeadamente nos últimos 8 a 9 anos, em que duplicou
a um ritmo, isto é, aumentou a um ritmo nunca visto na história do nosso país, sobretudo desde o século XIX. Nunca visto. E justamente começar a recuperar esses ativos. Ir às PPPs e recuperar parte das rendas. Aliás, eu julgo que algumas PPPs, com as contas feitas de forma justa, deviam ser nacionalizadas e ponto final, a custo zero. E uma é claramente a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama, na altura, foi vendida à opinião pública como sendo um investimento privado, porque o Estado não tinha dinheiro para construir o equipamento, e dos cerca de 900 milhões de euros, que era o custo da ponte, os privados entraram com 200 milhões. Com 200 e 900. E já pagámos muitas vezes isso até agora e continuaremos a pagar. Se a Ponte Vasco da Gama for nacionalizada a custo zero, já é um favor que se está a fazer à luz ao ponte. E assim sucessivamente. É evidente que estamos sempre a falar de milhares de milhões de euros. Na sede da empresa Mota-Engil estará a arrepiar-se com esta conversa. Não, na sede, eventualmente, mas todos os atores que estão hoje na Mota-Engil e em todas as parcerias público-privadas são exatamente aqueles que nos vários governos andaram a fazer estes negócios. Quem é hoje Presidente da Luz ao Ponte? Ferreira do Amaral, que foi Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. E o Ministro das Obras Públicas de Guterres, que era Jorge Coelho, está na mesma Mota-Engil, nas parcerias público-privadas. Agora já não está, esteve a tempo. Não, está, mantém-se por lá, mas não como Presidente Executivo, digamos. Valente Oliveira, que era Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está na mesma Mota-Engil. E assim sucessivamente. Portanto, todos os atores que andaram nos governos a tratar de PPPs estão hoje nas empresas de PPPs. Aqueles que no Parlamento fiscalizam as PPPs são sócios das sociedades de advogados que fazem os contratos para as PPPs. E assim sucessivamente. Doutor, em relação àquilo que foi este acréscimo brutal de dívida, fazendo-lhe a mesma pergunta, não acha que deveria haver uma investigação que juntasse as várias e que procurasse um quadro claro do que aconteceu e das motivações que levaram, e juntando indícios, mas de uma forma mais global e integrada? O Ministério Público pode realizar aquelas ações de prevenção, recolher a informação. Sim. Só pode abrir um inquérito, uma investigação formal, quando já tem uma notícia de crime. Mas pode fazer sindicâncias. A referida lei atribui ao Ministério Público o poder de ordenar sindicâncias para averiguar da conformidade com a lei nessas relações entre o Estado e os privados. E isso que diz é uma sindicância que seria global. Admito que poderia acontecer. Admito que, agora, mas digo-lhe já, obviamente, que nesta altura o Ministério Público não tem, de modo algum, meios para a fazer. Mas haveria razões para isso, independentemente dos meios, na sua opinião? Eu acho que há um conjunto de circunstâncias que, pelo menos, gera uma fundada suspeita de que a lei nem sempre foi cumprida nessas circunstâncias e poderá, pelo menos, obrigar a este primeiro passo de tentar perceber o que se passou, havendo depois... recolhendo-se a notícia de que tais factos, efetivamente, são crime ou podem ser crime, então uma investigação nos termos do Código de Processo Penal a sério. Mas, como lhe disse, isto é quase uma investigação ao regime, que não seria uma coisa fácil de fazer. Mas, se calhar, justificava-se essa investigação ao regime. Mas eu acho que, se calhar, o que se justifica é que se olhe para isto nessa perspectiva e que se assuma e que, se não for para o passado, que se faça para o futuro. O senhor é um jovem, tem a responsabilidade que tem, é um magistrado. Acha que a nova geração de magistrados vai prevenir e olhar com muito mais atenção? O que eu acho importante é que o Ministério Público se reestruture, e está no momento de o fazer, pois há uma nova organização judiciária que foi hoje aprovada na especialidade no Parlamento, o Ministério Público terá que se adaptar a ela, e nessa reestruturação do Ministério Público, na alteração ao Estatuto, que vai ser feita agora até ao final do ano, se tenha isto em vista, se tenha um projeto, se tenha um objetivo, que se saiba para onde se quer ir, para que depois se possa dizer, nós precisamos disto e disto e daquilo. E se me permite, há uma daquelas questões velhas, mas que é essencial para tudo isto, que é, quando nós andamos a investigar um roubo, um homicídio, não nos faltam meios, a partir de tudo conseguimos fazer. Quando nós investigamos outro tipo de coisas, outro tipo de situações como aquelas que referimos, é que os problemas surgem. E o Ministério Público tem meios próprios de investigação muito, muito reduzidos, ou quase inexistentes, para além dos próprios magistrados, não tem praticamente mais nada. Depende então dos órgãos de polícia criminal e, neste tipo de criminalidade, principalmente da polícia judiciária. A proposta que eu faço, que tenho em cima da mesa e que nesta altura até já mereceu a concordância da própria associação dos profissionais de investigação criminal da polícia judiciária, é que a polícia judiciária deixe de estar integrada no governo, no caso no Ministério da Justiça, e passa a estar integrada, mantendo a sua autonomia como polícia, não havendo confusão entre o Ministério Público, que é uma magistratura, e a Polícia Judiciária, que é uma polícia, mas que essa dependência passa a ser para com o Ministério Público. Ou seja, aí sim o Ministério Público teria a estrutura própria e os meios de investigação, depois precisaria sempre dos meios periciais, mas teria condições
de ter ambição de investigar situações como a que referiu. Hoje estará sempre dependente da esmola de um governo que lhe vai dar ou não os meios para atuar. Recordo, por exemplo, num processo como o do furacão, que só foi possível construir, que parte dele vem sendo arquivado nos termos que são públicos, com um mecanismo processual, que é a suspensão provisória do processo, com o pagamento das quantias que foram fraudulamente retiradas ao Estado, só foi possível porque um governo ou vários governos deram ao Ministério Público, ao DCAP, os peritos tributários a isso necessários. Porque se não fosse isso, não fosse essa esmola, com essa nova reformulação seria mais fácil. Temos que ter essa ambição. Muito bem. Dr. Paulo Moraes, eu tenho que lhe perguntar o seguinte. Há uma nova OTA em perspectiva, onde vão ser enterrados milhões, não tenho dúvidas sobre o que estou a dizer. Provavelmente não vai ser construída, mas tudo aquilo me sugere coisas muito complicadas. Está a falar de Alcochete? Estou a falar da trafaria. Pensei que estava a falar do novo aeroporto. Os nossos antepassados, que devemos respeitar, nunca fizeram um porto de águas profundas naquele sítio que é abatido das tempestades, das marés vivas. Aquilo é uma desgraça. Não tem condições nenhumas e andam a dizer-nos que tem. Depois querem furar as arribas, que eram uma coisa muito protegida em termos de ambiente, querem furá-la metendo lá um comboio. O nosso porto de águas profundas, que é construído no interior, tem capacidade suficiente e dá para cruzeiros e para mercadorias e para tudo. Há uns senhores da Simpor que queriam fazer uma atracagem de navios de grande porte para exportar cimento, ninguém lhes dá cavaco no governo, ninguém quer saber da proposta deles e não falam nisso. E andam todos a querer atirar para a especulação imobiliária uma construção que não existe dinheiro de privados para fazer, estão à espera que o Estado faça, para depois os privados irem lá e ficarem a explorar aquilo. Disse bem? Sim. Cheira-me tudo muito complicadamente. Nós temos tido um problema ao longo destes últimos 20 anos e é isso que fez a dívida pública. É que no Orçamento de Estado, que, enfim, o Estado português gastará da ordem de 70 mil milhões de euros por ano, sim, e há 6 ou 7% que são canalizados diretamente para um conjunto de grupos económicos que dispõem do orçamento como se fosse material seu. Portanto, há o risco disto acontecer neste Isso vai acontecer de certeza absoluta. E vai acontecer ainda por cima, invariavelmente, com recursos públicos e depois a receita é privada. É sempre assim. O gasto é público e a receita é privada. E eu pensei até que estava... um porto de águas profundas em Sines, eu pensei até que estava a falar do aeroporto de Alcochete, que eu também imagino que se venha a fazer. Porque, repare, daqui a partir de 40 anos. Não. A partir do momento em que um dos atores de referência, um acionista de referência da Luz ao Ponte, que é a Vinci, compra a ANA, é evidente, tem todo o interesse em que o aeroporto seja do lado de lá para aumentar a rentabilidade da ponte em 40% e 50%, como consta já de relatórios internos da própria empresa. Ou seja, eles já estão a prever que vão aumentar a faturação da ponte Vasco da Gama na medida em que vão passar o aeroporto para o lado de lá. E como é que se constrói um aeroporto do lado de lá? Com os negócios imobiliários da Portela. O aeroporto do lado de lá é uma operação rentável. Meus senhores, estaremos bem entregues se a nova geração não impedir estas coisas todas. Estamos cá para isto, para denunciar e para fazer perguntas. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado. Eu tinha avisado, Dr. Rui Cardoso, o tempo voa neste programa. Mais uma vez foi assim. Muito obrigado. Obrigado. Haverá continuação certamente em breve, porque ficaram muitos pontos por esclarecer. E agora a sugestão de leitura, precisamente de Paulo Moraes, Da Corrupção à Crise, Que Fazer? Uma obra editada pela Gradiva, já citada no início deste programa. Comprei nos Estados Unidos há dias, onde estive em Nova York, Currency Wars, guerras monetárias, guerras de moedas, escrito por James Rickards, disse bem, da Penguin Books, e diz tão só que o dólar está em guerra com o euro. O maior perigo para o mundo é a sustentabilidade do dólar, porque os problemas americanos estão a ser resolvidos à custa de emissão de moeda. E depois o autor diz aqui uma coisa muito interessante. Governos europeus tenham cuidado com o ouro que está depositado nos Estados Unidos, porque um dia destes, se houver um problema, ele é nacionalizado pelos Estados Unidos e os europeus depois recebem títulos que valem metade. Atenção que Portugal, o Banco de Portugal tem lá ouro. Um dia destes, Dr. Carlos Costa, vou-lhe perguntar se não quer repatriar o ouro, coisa que os alemães já estão a fazer. De Nuno Rogério, A Corda do Enforcado. Análise política das crises de 2007 a 2013. O capitalismo venderá a corda com que se vai enforcar? Ponto de interrogação. É uma pergunta que o Nuno Rogério deixa neste livro editado pela Dom Quixote. Ainda da Luís Maia, O que deve saber sobre dinheiro e mercados financeiros, um manual simplificado sobre estas questões, da Chiado Editora. E por último, de José Pacheco Pereira, Crónicas dos Dias do Lixo, editado pela Círculo de Leitores. São crónicas que o autor considera de dias do lixo, que são dos anos de 2010 a 2013. Enfim, esperemos que se aproveite alguma coisa deste período histórico que, pelo menos em termos jornalísticos, tem sido muito interessante.
Muito obrigado, meus senhores. Até para a semana. Quarta-feira teremos aqui o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, em entrevista exclusiva.